Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Vamos a mais um evangelho dessa 26ª semana do tempo comum, celebrando hoje os santos André e Ambrósio, presbíteros e mártires. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre todas as forças do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes, em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, a alegria do anúncio da palavra de Deus, do Evangelho. Os discípulos voltaram contentes porque eles conseguiram cumprir o mandato de Jesus. Jesus disse para eles que essa alegria ela é merecida porque enfrentar as forças do mal não é fácil, mas ele mesmo, Jesus, deu poder para os discípulos de fazer tais proezas, de vencer o maligno, de vencer o inimigo. Jesus também nos dá esse poder de nós vencermos o inimigo. Por isso que nós não precisamos temer, por isso que nós também não precisamos ficar preocupados quando o inimigo ele investe contra nós, quando ele vomita na nossa direção para nos derrotar, para nos destruir. Não precisamos ter medo, não. Apenas confiar em Deus, confiar em Nossa Senhora, ter a nossa fé inabalável, manter nossa serenidade, porque Deus, Jesus, eles nos cumularam das forças necessárias, né? Eu dei tudo para vocês fazerem, vencer o mal, e nada vos poderá fazer mal, disse Jesus. Nenhuma força do maligno, do inimigo, vai poder te atingir. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficais alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Que beleza! Essa deve ser nossa alegria, porque nossos nomes estão escritos no coração de Jesus. Jesus nos ama. E é por isso que a gente deve ficar todo mundo alegre, satisfeito, todo mundo feliz, porque Jesus nos ama, Deus nos quer bem. E o sinal disso é quando a gente não quer o mal de ninguém, quando a gente não prejudica ninguém, quando a gente está de bem com a vida, com as pessoas, fazendo as coisas que são boas para nós, sem prejudicar ninguém, sem querer malquerença com ninguém, vivendo alegre e satisfeito sua vida. Então, nossos nomes estão escritos no coração de Jesus, porque nós não só recebemos a força necessária para vencer os momentos difíceis de nossas vidas, mas mais que isso, nós recebemos a graça de nosso nome estar inscrito no coração de Jesus, ou seja, nos céus. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus exulta no Espírito Santo, porque ele revela essas coisas aos pequeninos. Sim,
São os pobres, os pequenos, os marginalizados que conseguem entender e compreender a beleza da fé, a beleza do amor a Deus, a beleza da vivência cristã. E Jesus agradece ao Pai porque fez-nos conhecer a Ele, fez-nos conhecer a próprio Deus nosso Senhor, se revelando a nós. Jesus é a revelação máxima de Deus nosso Pai. Não há mais nada que se possa revelar. Em outra passagem, Jesus disse: não há nada de escondido que não venha a ser revelado. Não há nada de escondido, de oculto, porque Ele é a revelação máxima do Pai. E se Ele se deixa conhecer, ou seja, Jesus, ele se deixa se relacionar com a gente. Nos textos sagrados, a palavra conhecer significa se relacionar de forma muito íntima com a outra pessoa. E Jesus, ele se deixa conhecer, ele quer ser conhecido, ele quer se relacionar de forma muito íntima com cada um de nós. Vamos ficar felizes, alegres e satisfeitos, porque nosso Senhor, ele nos ama. E Ele está a todo momento com a gente. Ele não nos abandona, Ele não deixa a gente só, Ele não, de forma nenhuma, foge desse compromisso bonito que Ele tem com cada um de nós, que é fazermos vencer o mal, vencermos as forças do inimigo. Meus irmãos, minhas irmãs, fiquemos alegres, porque o Espírito Santo de Deus age em nosso favor, Ele está com a gente e Ele, de certa forma, vive no dia a dia de cada um de nós. Basta a gente perceber, né? Basta a gente ter fé, basta a gente crer. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, bom final de semana.